Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 150. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo católicas. Hoje iremos ler o livro de 1 Reis, capítulo 8, também Eclesiastes, capítulos de 3 a 5, além do Salmo 6, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 1 Reis, capítulo 8. Então convocou Salomão junto de si em Jerusalém os anciãos de Israel, e todos os chefes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para irem buscar na cidade de Davi, em Sião, a arca da aliança do Senhor. Todos os israelitas se reuniram junto do rei Salomão no mês de Etanim, que é o 7º, durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Levaram-na, assim como a tenda de reunião e todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Tudo foi carregado pelos sacerdotes e levitas. O rei Salomão e toda a Assembleia de Israel, reunida junto dele, conservavam-se diante da arca. Sacrificavam tão grande quantidade de ovelhas e bois que não se podia contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para seu lugar, no santuário do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Com efeito, os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca e cobriam por cima a arca e os seus varais. Esses varais eram de tal forma compridos que se podiam ver as suas extremidades do lugar santo, diante do santuário, mas não de fora, e ali ficaram até o dia de hoje. Na arca só havia as 2 tábuas de pedra que Moisés ali depusera no Monte Horebe, quando o Senhor fez aliança com os israelitas, depois que saíram da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, a nuvem encheu o templo do Senhor, de modo tal que os sacerdotes não puderam ali ficar para exercer as funções de seu ministério, porque a glória do Senhor enchia o templo do Senhor. Então Salomão disse: O Senhor declarou que habitaria na obscuridade. Por isso, edifiquei uma casa para a vossa residência, um lugar onde habitareis para sempre. Depois o rei virou-se para a Assembleia de Israel, que se conservava de pé, e a abençoou. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, disse ele, que falou pela sua boca ao meu pai Davi, e que, pela sua mão, acaba de cumprir a promessa que ele fez quando disse: Desde o dia em que tirei do Egito o meu povo, de Israel, não escolhi cidade alguma entre as tribos de Israel, para que aí fosse edificada uma casa onde residisse o meu nome, mas escolhi Davi para reinar sobre o meu povo de Israel. Davi, meu pai, tinha a intenção de construir um templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor disse-lhe: Quando tiveste a intenção de edificar um templo ao meu nome, fizeste bem. Tu, porém, não edificarás esse templo. Será o teu filho, saído de ti, quem construirá um templo ao meu nome. O Senhor cumpriu, pois, a palavra que pronunciou. Como o Senhor o disse, eu me sentei sobre o trono de Israel, sucedendo ao meu pai Davi, e construí esse templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. Preparei um lugar para a arca, onde se encontra a aliança do Senhor, a aliança que fez com nossos pais quando os tirou do Egito. Em seguida, pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em presença de toda a Assembleia de Israel. Estendeu as mãos para o céu e disse: Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a vós, nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo na terra. Vós sois fiel à vossa misericordiosa aliança com os vossos servos, que caminham diante de vós de todo o seu coração. Cumpristes a promessa que fizeste ao vosso servo Davi, meu pai. O que vossa boca falou, realizou vossa mão, como hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, realizai a promessa que fizestes ao vosso servo Davi, meu pai, quando lhe dissestes: Não te faltará jamais diante de mim um sucessor ocupando o trono de Israel, contanto que teus filhos guardem cuidadosamente os teus caminhos, andando diante de mim, como tu mesmo fizeste. Cumpra-se, pois, presentemente, ó Deus de Israel, a promessa que fizestes ao vosso servo Davi, meu pai. Mas será verdade que Deus habita realmente sobre a terra? Se o céu e o céu dos céus não vos podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Entretanto, Senhor Deus meu, atendei à oração e às súplicas de vosso servo. Ouvi o clamor e a prece que hoje vos dirijo. Que vossos olhos estejam dia e noite abertos sobre este templo, sobre este lugar, do qual dissestes: O meu nome residirá ali.
ouvi a oração que vosso servo vos faz neste lugar. Ouvi a súplica de vosso servo e de vosso povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouvi-os do alto de vossa morada no céu. Ouvi-os e perdoai. Se alguém pecar contra o seu próximo e, fazendo-o jurar, for tomado juramento diante de vosso altar, neste templo, vós, do alto dos céus, fareis justiça aos vossos servos, condenando o culpado, fazendo cair sobre ele o seu pecado e justificando o inocente, tratando-o segundo a sua inocência. Quando o vosso povo de Israel for derrotado por seus inimigos, por ter pecado contra vós, se voltarem para vós, dando glória ao vosso nome, e vierem orar e vos suplicar neste templo, ouvi-os do alto dos céus, perdoai o pecado de vosso povo de Israel, e reconduzi-o à terra que destes a seus pais. Quando o céu se fechar e não cair mais a chuva, por terem pecado contra vós, se vierem orar neste lugar, dando glória ao vosso nome, e se converterem de seus pecados, por causa de sua aflição, ouvi-os do alto dos céus. Perdoai o pecado de vossos servos e de vosso povo de Israel. Mostrai-lhes o bom caminho que devem seguir e mandai chuva sobre a terra que destes ao vosso povo como herança. Quando vierem sobre a terra a fome, a peste, a ferrugem, a mangra, os gafanhotos, quando o inimigo cercar o povo nas cidades, quando houver qualquer flagelo ou epidemia, se todo o vosso povo recorrer a vós com orações e súplicas, e se cada um, reconhecendo a chaga de seu coração, levantar as mãos para este templo, ouvi-os desde vossa morada no alto dos céus, e perdoai-lhes. Fazei de modo a dar a cada um segundo o que fez, vós que conheceis o seu coração, porque só vós conheceis o coração de todos os filhos dos homens. E desta sorte, eles vos temerão durante todos os dias de sua vida, na terra que destes a seus pais. Quanto ao estrangeiro, que não pertence ao vosso povo de Israel, quando vier de uma terra longínqua por causa de vosso nome, porque se ouvirá falar da grandeza de vosso nome, da força de vossa mão e do poder de vosso braço, quando vier orar neste templo, ouvi-o do alto dos céus, do alto de vossa morada, ouvi-o e fazei tudo o que esse estrangeiro vos pedir. Então todos os povos da terra conhecerão o vosso nome, vos temerão como o vosso povo de Israel, e saberão que o vosso nome é invocado sobre esta casa que edifiquei. Quando o vosso povo partir para a guerra contra os seus inimigos, seguindo o caminho que lhe indicardes, se vos invocarem com o rosto voltado para a cidade que escolhestes, para o templo que edifiquei ao vosso nome, ouvi do alto dos céus as suas preces e súplicas, e fazei-lhes justiça. Quando pecarem contra vós, porque não há homem que não peque, e quando em vossa ira os entregardes nas mãos de seus inimigos, de sorte que sejam levados cativos pelos seus vencedores a uma terra inimiga, longínqua ou próxima, se, na terra de seu exílio, entrando em si mesmo, se arrependerem de seus pecados e vos suplicarem no seu cativeiro desta forma, nós pecamos, cometemos a iniquidade, procedemos mal. Se eles se voltarem para vós de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos, para onde forem levados cativos, e se orarem a vós, com o rosto voltado para a terra que destes a seus pais, para esta cidade que escolhestes, para este templo que construí ao vosso nome, ouvi do alto dos céus, do alto de vossa morada, as suas preces e súplicas, e fazei-lhes justiça. Perdoai ao vosso povo os seus pecados e as ofensas que cometeu contra vós. Tornai-os simpáticos aos seus vencedores, de sorte que tenham compaixão deles, porque Israel é o vosso povo e a vossa herança, que tiraste do Egito, de uma fornalha de ferro. Estejam os vossos olhos abertos às súplicas de vosso servo e de vosso povo de Israel, para ouvi-los quando vos invocarem. Porque vós, ó Senhor Javé, os separastes dentre todos os povos da terra para a vossa herança, como o declarastes pela boca de vosso servo Moisés, quando tirastes nossos pais do Egito. Quando Salomão acabou de fazer ao Senhor essa prece e esta súplica, levantou-se de diante do altar do Senhor, onde estava ajoelhado com as mãos levantadas para o céu. De pé, abençoou toda a Assembleia de Israel, dizendo em alta voz: Bendito seja o Senhor que, como havia prometido, deu a paz ao seu povo de Israel. Não falhou uma palavra sequer de todas as boas palavras que dissera pela boca de seu servo Moisés. Que o Senhor, nosso Deus, esteja convosco como esteve com nossos pais. Não nos deixe, nem nos abandone, mas incline os nossos corações para ele, a fim de que andemos em todos os seus caminhos, guardemos as leis, os mandamentos e os preceitos que ele prescreveu a nossos pais. Que estas minhas palavras que supliquei ao Senhor estejam presentes em sua memória, dia e noite,
para que faça justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, conforme as necessidades de cada dia. Assim, todos os povos da terra reconhecerão que é o Senhor, que é Deus e que não há outro fora dele. Que o vosso coração seja todo para o Senhor, nosso Deus, sem reserva, a fim de que andeis segundo as suas leis e observeis os seus preceitos, como hoje o fazeis. O rei e todo Israel com ele imolaram vítimas diante do Senhor. Salomão imolou, para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor, 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo do Senhor. Naquele dia, o rei consagrou o interior do átrio, que se encontra diante do templo do Senhor, pois ofereceu ali os holocaustos e as ofertas, bem como a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze, levantado diante do santuário do Senhor, não bastava para conter os holocaustos, as ofertas e as gorduras dos sacrifícios pacíficos. Tal foi a festa que Salomão celebrou naquele tempo, e todo Israel com ele, tendo concorrido uma imensa assembleia, vinda desde Emate até a torrente do Egito, diante do Senhor, nosso Deus, durante 2 vezes 7 dias, isto é, 14 dias. No 8º dia, despediu o povo. Eles voltaram para as suas casas, abençoando o rei com um coração alegre e contente por todos os bens que o Senhor tinha feito a Davi, seu servo, e ao seu povo de Israel. Eclesiastes, capítulos de 3 a 5. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de demolir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de apartar-se. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tira o trabalhador de sua obra? Viu o trabalho que Deus impôs aos homens para que nele se ocupassem. As coisas que Deus fez são boas a seu tempo. Ele pôs, além disso, no seu coração a duração inteira, sem que ninguém possa compreender a obra divina de um extremo ao outro. Assim, conclui que nada é melhor para o homem do que alegrar-se e procurar o bem-estar durante sua vida. Igualmente é dom de Deus que todos possam comer, beber e gozar do fruto de seu trabalho. Reconheci que tudo o que Deus faz dura para sempre, sem que se possa ajuntar nada, nem nada suprimir. Deus procede dessa maneira para ser temido. Aquilo que é, já existia, e aquilo que há de ser, já existiu. Deus chama de novo o que passou. Debaixo do sol, observei ainda o seguinte: a injustiça ocupa o lugar do direito, e a iniquidade toma o lugar da justiça. Então, disse comigo mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para cada coisa e um tempo para cada obra. Eu disse comigo mesmo a respeito dos homens: Deus quer prová-los e mostrar-lhes que, quanto a eles, são semelhantes aos animais. Porque o destino dos filhos dos homens e o destino dos animais é o mesmo. O mesmo fim os espera. Tanto morre um como o outro. A ambos foi dado o mesmo sopro. A vantagem do homem sobre o animal é nula, porque tudo é vão. Todos caminham para o mesmo lugar. Todos saem do pó e para o pó voltam. Quem sabe se o sopro de vida dos filhos dos homens se eleva para o alto e o sopro de vida dos animais desce para a terra. E verifiquei que nada há de melhor para o homem do que alegrar-se com o fruto de seus trabalhos. Esta é a parte que lhe toca, pois quem lhe dará a conhecer o que acontecerá com o volver dos anos? Pus-me então a considerar todas as opressões que se exercem debaixo do sol. Eis aqui as lágrimas dos oprimidos, sem ninguém para consolá-los. Seus opressores fazem-lhes violência, e ninguém as consola. E julguei os mortos, que já faleceram, mais felizes que os vivos, que ainda estão em vida. Porém, mais feliz que eles é aquele que não chegou a nascer, porque não viu o mal que se comete debaixo do sol. Vi que todo o trabalho, toda a habilidade numa obra não passa de rivalidade de um homem diante do seu próximo. Isso é também fugacidade e vento que passa. O insensato cruza os braços e devora a sua própria carne. Mais vale um punhado de tranquilidade do que 2 punhados de trabalho e de vento que passa. Vi ainda outra fugacidade debaixo do sol. Um homem sozinho, sem alguém junto de si,
sem filho nem irmão, trabalha sem parar e, não obstante, seus olhos não se fartam de riquezas. Para quem trabalho eu, privando-me de todo o bem-estar. Eis uma fugacidade e um trabalho ingrato. 2 homens juntos são mais felizes que um só, porque obterão um bom salário do seu trabalho. Se um vem a cair, o outro levanta. Mas ai do homem só, se ele cair, não há ninguém para levantá-lo. Da mesma forma, se dormirem 2 juntos, aquecem-se, mas um homem só, como se há de aquecer? Se é possível dominar o homem que está sozinho, 2 podem resistir ao agressor. Uma corda tripla não se rompe facilmente. Mais vale um adolescente pobre, mais sábio, do que um rei velho, mais insensato, que já não aceita conselhos. Porque aquele jovem saiu da prisão para reinar, se bem que tenha nascido pobre no reino deste ancião. Vi todos os viventes, que se acham debaixo do sol, apressarem-se junto do jovem que ia sucedê-lo. Era interminável o cortejo dessa multidão, a testa da qual ele caminhava. Contudo, a geração seguinte não se regozijará por sua causa. Tudo isso é ainda fugacidade e vento que passa. Não te apresses em abrir a boca, nem o teu coração não se apresse em proferir palavras diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra. Por isso, sejam pouco numerosas as tuas palavras, porque muitas ocupações geram sonhos, e a torrente de palavras faz nascer resoluções insensatas. Quando fizeres um voto a Deus, realiza-o sem delonga, porque aos insensatos Deus não é favorável. Portanto, cumpre teu voto. Mais vale não fazer voto que prometer e não ser fiel à promessa. Não permitas a tua boca fazer pecar a tua carne, nem digas ao sacerdote que isso foi apenas uma inadvertência, para não suceder que Deus se irrite com essas palavras. E reduza a nada a tua empresa. Porque muitos cuidados geram sonhos, e a torrente de palavras, despropósitos. Assim, pois, teme a Deus. Se vires, na província, a opressão do pobre e a violação do direito e da justiça, não te admires, porque o que é grande é observado por outro maior, e ambos por maiores ainda. Sob todos os pontos de vista, uma vantagem para uma nação é se o rei se ocupa com a terra cultivada. Quem ama o dinheiro nunca se fartará. Quem ama a riqueza não tira dela proveito. Também isso é fugalidade. Quando abundam os bens, numerosos são aqueles que comem. Que vantagem que há para os seus possuidores, se não vê como se comportam? Doce é o sono do trabalhador. Tenha ele pouco ou muito para comer, mas a abundância do rico o impede de dormir. Vi uma dolorosa miséria debaixo do sol, as riquezas que um possuidor guarda para sua própria desgraça. Caso essas riquezas venham a se perder em consequência de algum desagradável acontecimento, se ele tiver um filho, nada lhe restará na sua mão. Nu saiu ele do ventre de sua mãe, assim nu voltará. De seu trabalho, nada receberá que possa levar em suas mãos. Sim, é uma dolorosa miséria, que ele se vá assim como veio. Que vantagem terá ele por ter trabalhado para o vento? Todos os seus dias foram consumidos numa sombria dor, em extrema amargura, no sofrimento e na irritação. Eis o que reconheci ser bom, que é conveniente ao homem comer, beber, gozar de bem-estar em todo o trabalho ao qual ele se dedica debaixo do sol, durante todos os dias de vida que Deus lhe der. Esta é a sua parte. Se Deus dá ao homem bens e riquezas, e lhe concede delas comer e delas tomar sua parte e se alegrar no seu trabalho, isso é um dom de Deus. Ele não pensa no número dos dias de sua vida, quando Deus derrama em seu coração a alegria. Salmo 6, da Bíblia Ave Maria. Ao mestre de canto, com instrumentos de corda, em oitava, Salmo de Davi. Senhor, em vossa cólera não me repreendais, em vosso furor não me castigueis. Tende piedade de mim, Senhor, porque desfaleço. Sarai-me, pois sinto abalados os meus ossos. Minha alma está muito perturbada. Vós, porém, Senhor, até quando? Voltai, Senhor, livrai minha alma, salvai-me pela vossa bondade. Porque no seio da morte não há quem de vós se lembre. Quem vos glorificará na habitação dos mortos? Eu me esgoto gemendo. Todas as noites banho de pranto minha cama. Com lágrimas inundo o meu leito. De amargura meus olhos se turvam. Esmorecem por causa dos que me oprimem. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais o mal. Porque o Senhor atendeu às minhas lágrimas. O Senhor escutou a minha oração. O Senhor acolheu a minha súplica. Que todos os meus inimigos sejam envergonhados e aterrados. Recuem imediatamente, cobertos de confusão. Muito bem. Então, 1 Reis, capítulo 8, é a oração do rei Salomão.
A Arca da Aliança está sendo trazida ao templo pela primeira vez. É trazida de maneira certa desta vez, foi trazida pelos sacerdotes levíticos. Ninguém mais entrou no templo. E 1 Reis especifica, assim como 2 Crônicas especificou, que na arca havia apenas uma coisa: as 2 tábuas de pedra que foram dadas a Moisés no Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai. É melhor você já saber disso. Por que isso é notável? Originalmente havia 3 coisas na Arca da Aliança. Vamos lembrar quais eram: essas tábuas de pedra, o maná, também conhecido como pão do céu, e o cajado de Arão. Não sabemos o que aconteceu com o maná e o cajado. A Bíblia não diz. Apenas diz que eles estavam lá e agora eles não são mais mencionados. Isso é importante para que possamos ter em mente com o que estamos lidando, porque uma coisa muito importante é o fato de que, ao trazerem a Arca da Aliança para o lugar santíssimo, a nuvem da glória encheu o templo. Os sacerdotes não podiam nem fazer seu trabalho normal. Eles foram momentaneamente impedidos de adorar, porque a presença de Deus era tão palpável e tão avassaladora. Temos que entender que a presença de Deus pode ser aquela voz mansa e suave, como com Elias, mas a presença de Deus também é poder. Muitas vezes é algo incrível. Tanto que quando as pessoas têm um encontro com Deus na Bíblia, muitas vezes, quando há um anjo, o anjo diz: não tenha medo. Por quê? Porque nossa resposta natural seria ter medo de um poder tão esmagador. Então Salomão dá sua bênção em oração e diz: onde quer que você esteja, volte para o templo. Isso é estabelecer Jerusalém como centro. Isso é estabelecer o templo como o único lugar de adoração. Já sobre Eclesiastes, há muita sabedoria aqui. Lembre-se, o gênero de Eclesiastes é literatura de sabedoria. Não é a sabedoria direta, é o pregador, trabalhando em algumas coisas. Eu encontro a felicidade no trabalho, encontro a felicidade na sabedoria, encontro a felicidade no prazer. E então ele percebe: então eu ainda morro, então eu ainda perco, as coisas são tiradas de mim. Algo muito poderoso ouvindo o pregador lutar com essa realidade. Eclesiastes capítulo 4 foi sobre o vale da amizade. Quando ele diz mais ou menos que melhor é 2 do que 1, porque eles têm uma boa recompensa pelo seu trabalho, pois se caírem, um levantará ao outro, mas ai daquele que está sozinho quando cai e não tem outro para levantá-lo. Isso é muito poderoso e muito necessário para nós lembrarmos. Já no versículo 12 ele diz que ainda que um homem possa prevalecer contra o que está sozinho, 2 o resistirão. E fala que a corda de 3 dobras não se rompe rapidamente. Basta pensar o quão real isso é em nossas vidas. Ter um verdadeiro amigo, para ter aquele Jonatas que a gente ouviu que era com o Davi e vice-versa, ter uma pessoa que possa nos acompanhar. Em Eclesiastes capítulo 5 vai dizer mais ou menos que pôs em uma multidão de sonhos a futilidade e ruína em uma enxurrada de palavras. Isto é em relação à advertência contra fazer votos precipitados, que é não deixar a sua boca levá-la ao pecado. Então pensamos que vamos fazer coisas quando não temos nenhuma intenção de fazê-las. Há coisas que gostaríamos de fazer, como nossos sonhos e desejos. O pregador está basicamente dizendo que é melhor ter planos em vez de sonhos. Em vez de ter palavras precipitadas, pense antes de falar. Um dos últimos pontos de sabedoria que ouvimos hoje foi de Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, que dizia que aquele que ama o dinheiro não ficará satisfeito com o dinheiro, nem quem ama a riqueza com lucro, porque isso também é vaidade. Quando os bens aumentam, aumentam os que os comem. Isso é um ponto forte da realidade. Já conheceu alguma pessoa rica que não queria mais dinheiro? Há tantas pessoas ricas que trabalham horas loucas, nunca veem seus cônjuges ou filhos e não têm muita vida fora do trabalho. Eles podem talvez recuar um pouco do trabalho, uma vez que tenham muita riqueza. Mas não, eles precisam de mais. Há muita motivação para isso. Isso pode parecer fácil de dizer sobre alguém que ganha bilhões, mas onde isso se aplica em nossas vidas? Isso é o que sempre temos que nos perguntar. Pode não ser o dinheiro, pode ser outra coisa. Quando eu conseguir mais, eu quero mais. O que seria suficiente? Nunca é o bastante. Estamos constantemente buscando cada vez mais e mais. Quando se trata de Eclesiastes e da Bíblia, podemos ver facilmente os problemas que outras pessoas têm, porque eles não podem simplesmente desacelerar, recuar, passar mais tempo com suas famílias. Nós não vemos isso em nós mesmos. Ainda existe em nós. Então temos que dizer: ok, Deus, revele-me, por favor. Revele o quebrantamento que vejo em outras pessoas e acho que não existe em mim, mas eu sei que existe. A única pessoa sobre a qual tenho influência, na verdade, verdadeiramente e em última análise, sou eu mesmo. A única pessoa que você tem influência realmente é você mesmo. Então, nós nos rendemos e dizemos a Deus esse entregar a Ele, para que Ele faça-nos completo novamente, que nos perdoe e nos coloque no caminho certo. Nós podemos fazer isso, mas precisamos de orações, precisamos da graça de Deus. Que Deus abençoe você e reze por mim.
Até amanhã.